Graça e paz. Eu sou Reinaldo Alexandre, este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. Ali no capítulo 21 de Apocalipse, fala que de um céu e de uma terra que havia passado. Passou o céu e passou a terra. É aquele céu e aquela terra que não havia sido encontrado lugar para ele mais. A gente sabe que desde os primórdios da humanidade, o homem vem usando linguagem de figura para se comunicar. E ninguém talvez tenha usado mais linguagem de figura entre os povos, que o povo judeu. Não se sabe se isso começou ali no Egito ou se no Império Babilônico, quando eles estavam cativos em Babilônia, mas é notório que talvez ninguém tenha usado mais linguagem de figura do que o próprio judeu. Pode-se observar isso no próprio Jesus. Num curtíssimo espaço de tempo, Jesus usou inúmeras e inúmeras linguagens de figura em suas parábolas. Todas as parábolas de Jesus eram narradas através de linguagem de figura. Era usada a linguagem de figura ali nas parábolas de Jesus. E no livro de Apocalipse, quando fala do céu e da terra que havia passado, não havia achado lugar para ele, certamente era a lei mosaica e o templo. Já não tinha mais lugar para a lei mosaica. Já não tinha mais lugar para o templo. Imagina a Terra hoje, se a Terra hoje tiver 4 bilhões de cristãos. Imagina se teria cabimento 4 bilhões de pessoas indo até Jerusalém com animais ou comprando animais lá para poder sacrificar no templo. É uma coisa ilógica. Então entendemos que este é o céu e a terra que passou e não achou lugar mais para ele. Ali no livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 10 e no 11, a Bíblia NTLH, se não me falha a memória, da Sociedade Bíblica do Brasil, ela fala no final, no versículo 10 do capítulo 7, ela fala que ela viu o trono sendo estabelecido e milhares de pessoas comparecendo diante de Deus para serem julgadas. Já no versículo 11, no versículo seguinte, ela fala que enquanto aquele tribunal era estabelecido, enquanto aquelas pessoas eram julgadas, o homem do pecado, o homem terrível, o anticristo, como dizem por aí, ele proferia palavras de blasfêmia contra o povo judeu e contra Deus. Ora, se o tribunal estava sendo realizado e o homem ainda estava vivo proferindo palavras de blasfêmia, como dizem por aí que ele vai morrer com o sopro da boca de Jesus, como o apóstolo Paulo diz? Não faz sentido você dizer isso e você dizer que esse tribunal vai ser estabelecido no futuro, vai ser estabelecido daqui a 1000 e poucos anos, porque após a suposta destruição desse futuro anticristo, passará 1000 anos, pelo menos 1000 e poucos anos passará até que esse tribunal seja estabelecido segundo o entendimento que está sendo proclamado por aí. Daniel ali ele disse que esse tribunal seria estabelecido no período do quarto monstro, ou do quarto império, ou do Império Romano. Esse tribunal seria estabelecido no tempo do Império Romano. Quantos impérios já se passaram por aí, desde o final do Império Romano? Vamos falar no Império Bizantino, temos visto falar no quanto a Inglaterra dominou em terras, por toda a Terra, por todo o planeta, uma área territorial imensa, é de causar inveja em romanos, as terras que a Inglaterra dominou. A Espanha, quantas terras a Espanha dominou nas Américas, é de causar inveja em romano, A União Soviética, ali estabelecida, fundada em 1917, a área territorial dela era imensa, é de causar inveja em romano. Não faz sentido ficarmos proclamando essa vinda de Jesus, ou esse anticristo, ou esse julgamento para um futuro, porque Daniel disse que ele aconteceria no período do quarto império. Não podemos ficar jogando aí para 8, 9, 10, 15 impérios para frente, se Daniel falou que isso aconteceria no período do quarto império, e o quarto império já acabou faz tempo. Estamos vivendo um período
aonde que não tem mais lugar para aquele céu judaico, aquele céu que estava estabelecido sobre o povo judeu. Já no mar, né, já não existe mais aquele mar, né? Mar na Bíblia é uma linguagem de figura que simboliza multidão de pessoas. Já não há mais separação entre as pessoas. Aquele mar de pessoas que proferia, né, que seguia o judaísmo, que seguia as leis de Moisés, que sacrificava, que se circuncidava, né, que oferecia sacrifício no templo, esse mar de pessoas já não existe mais. Né? As pessoas agora, Deus, ele estabeleceu o seu reino em Cristo e através de Cristo ele reina sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, ele reina através de Cristo. É esse entendimento que nós temos o entendimento de Daniel, que aquele julgamento haveria de acontecer no primeiro século. Aquele juízo que ali dito em Apocalipse é o mesmo de Daniel, que haveria de acontecer no primeiro século e aconteceu no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruída. Né? É esse entendimento que nós temos. Não há profecia para o futuro. As profecias, como o próprio Jesus disse inúmeras vezes, elas deveriam se cumprir ali, naquela geração contemporânea dele. Como ele relata várias vezes na Bíblia, em Lucas, em Mateus. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo um forte abraço para você, graça e paz.